Bom dia, dia 19 de fevereiro começa o ano de 2024. Finalmente as aulas irão começar. Dia 19 de fevereiro acabou o ano de 2023. E aí nós, professores, né, educadores, tal, essa discussão a gente já teve, ele acaba sendo pego por algumas colocações dos alunos. Os alunos, eles têm um certo interesse pelo nosso posicionamento, isso é inerente. Eles querem saber qual é a nossa religião, eles querem saber qual é a nossa orientação sexual, eles querem saber o que a gente acha sobre o racismo. Eu, enquanto professor preto, e que trabalha com linguagem, trabalha com redação, esse aluno sempre pergunta: professor, o senhor já foi discriminado? Professor, existe racismo? E aí entra a questão, né? Como o professor deve se posicionar, principalmente quando a escola basicamente não gosta ou não permite ou até proíbe que o professor trate desses assuntos de uma forma muito mais categórica, tal, né? A questão é o seguinte: tem que se posicionar? Não tem que se posicionar, sim. A escola, enquanto instituição que caracteriza a formação do indivíduo, não só acadêmica, ela tem que mostrar qual é o seu posicionamento, até mesmo porque é difícil matricular o filho numa escola que não tem um posicionamento a ser colocado, né? E quando a gente não se coloca, o problema, se houver um problema de discriminação racial, por exemplo, esse problema ele vai estourar em outras formas. Ele fica recalcado numa turma, ou seja, nessa microsociedade, e esse problema vai estourar, por exemplo, na indisciplina, no desrespeito, na falta de solidariedade, na falta de companheirismo. Então é necessário que o professor se coloque, mas também tem que haver um certo equilíbrio para que ele também não se coloque de forma muito partidária ou se coloca de uma forma um pouco mais agressiva. Eu tive uma experiência muito interessante com uma turma que me perguntou se o Brasil era um país racista ou não. Porque com certeza ele deve ter ouvido algum outro professor dizendo que o Brasil vivia numa democracia racial, ou pai em casa, ou na televisão, ou na internet, ou seja, em qualquer outra fonte. Ele deve ter ouvido isso, senão ele não perguntaria, né? E aí eu fiz uma experiência muito legal. Eu coloquei situações para que a turma respondesse somente com duas palavras: ou preto ou branco. E aí eu comecei. Número de atletas em esportes individuais, como tênis, como natação, como esgrima, branco. Número de músicos nas grandes orquestras, branco. Número de deputados, senadores, ou seja, pessoas de vida pública, branco. Número de médicos numa universidade, por exemplo, branco. Número de presidiários no Brasil, preto. Número de desempregados, preto. Número de crianças que vendem bala nos semáforos, preto. Número de mulheres desempregadas, mulheres que criam seus próprios filhos com a sua força de trabalho, preto. Número de mulheres, né, que até certo ponto são tratadas de forma bem sexista, preto. E assim vai. Eu ia mesclando as perguntas e aí depois eu termino dizendo: olha, tirem suas próprias conclusões das respostas de vocês. Isso é uma forma de você tratar do assunto sem se colocar de forma direta. O ideal, ao meu ver, seria se colocar de forma direta. Não é porque o aluno espera isso. O aluno que te admira enquanto profissional, ele espera a sua colocação. Porém, há de se ter um cuidado com essas colocações, mas sem realmente deixar o aluno sem a resposta, tá? É necessário que o aluno saia com a resposta em determinados assuntos que exige a sua colocação. E você pode fazer isso, essa mesma técnica, para outras questões onde aparecem grupos minoritários socialmente. Você pode fazer isso com a questão de violência contra a mulher, com a questão de xenofobia, você pode fazer isso em várias instâncias. É uma dica que eu dou para que os professores possam responder aos anseios dos seus alunos sem diretamente sofrerem depois com acusações de posicionamento político e partidário dentro das suas escolas. Um beijo, um abraço e bom retorno às aulas.